Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja mais uma vez com a sua vida, a sua casa, a sua família, nesse dia especial, principalmente para nós, homens e pais. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, eu inclusive estou hoje com uma camisa nova que eu ganhei de presente do Dia dos Pais. E eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha família. E louvo a Deus pela sua casa, pela sua família também, você que é homem, você que é pai, que a graça de Deus possa ser derramada sobre a sua vida de uma maneira muito especial nesse dia, suprindo cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. E eu quero compartilhar uma palavra que diz respeito, então, considerando a data simbólica que comemoramos hoje, a respeito da figura de um pai na Bíblia e a respeito das virtudes de um pai que nós encontramos na vida deste homem chamado Zacarias. Nós precisamos entender que a figura do homem, do pai, na Bíblia, ela representa, na verdade, a figura de Cristo dentro do seu lar. E Cristo tem fundamentalmente 3 ofícios que a palavra de Deus nos apresenta. E nós vamos ver isso na vida de Zacarias. Porque é isso que o Senhor espera de mim e de você. Essas virtudes sendo cultivadas em nós e ao mesmo tempo sendo manifestadas, especialmente dentro das nossas casas. O texto que eu quero compartilhar com você está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versículos 5 em diante, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os descendentes, os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração. Eu quero então considerar com você na vida de Zacarias, um homem de Deus, um pai segundo aquilo que a palavra de Deus espera de mim e de você. Nós vemos na vida de Zacarias, então, as virtudes de Cristo, as virtudes sacerdotal, profética e de governo. Veja bem, eu quero começar dizendo que Zacarias era um sacerdote. O texto é muito claro. Esse é o primeiro ofício, essa é a primeira virtude que Zacarias expressava na sua vida. O texto é muito claro a nos dizer que havia um sacerdote no tempo do rei Herodes, e esse sacerdote era Zacarias. E veja, queridos, a palavra sacerdote diz respeito a alguém que está intercedendo diante de Deus por um povo. Essa é a função do sacerdote, a intercessão, o clamor a Deus em favor de um povo ou de alguém. E o texto nos diz que Zacarias cumpria o seu sacerdócio
diante de Deus pelo povo. Ele estava ali, intercedendo por uma nação. Mas é interessante nós percebermos no texto que Zacarias também estava intercedendo pela sua esposa, Isabel, que era estéril. E é interessante que o texto nos diz que ambos eram avançados em dias, ou seja, Zacarias vinha orando perseverantemente pela sua esposa. Era uma situação de impossibilidade humana, mas Zacarias estava intercedendo. E é interessante que o anjo aparece para Zacarias exatamente ao lado do altar de incenso. E o altar de incenso, ali no tabernáculo, representava justamente a oração do sacerdote. Querido, você que é pai, você a quem Deus confiou a responsabilidade dos seus filhos, a mim e a você, cabe a responsabilidade de sermos sacerdotes dentro da nossa casa, de intercedermos pela vida da nossa família. E eu quero dizer mais a você, assim como aconteceu com Zacarias, há de acontecer comigo e com você também. Algumas impossibilidades para nós, que o Senhor vai agir, que o Senhor vai responder. É ali do lado do altar do incenso. É ali do lado onde eu e você estamos dobrando os nossos joelhos. É na oração, é na intercessão que o Senhor trará a resposta para mim e para você. A nossa família precisa das nossas orações. Homens, hoje nós vemos mulheres se dispondo a orar, muito mais do que os homens. Ótimo que as mulheres estejam dispostas a orar, mas nós homens precisamos nos levantar como sacerdotes, como cabeças, como representantes da nossa família diante do nosso Deus, cumprir o nosso sacerdócio conforme o Senhor espera de nós. Mas há uma segunda virtude que nós encontramos aqui também na vida de Zacarias. Quando continuamos a leitura do texto, ainda no capítulo 1, nos versículos 67 e também no versículo de número 76, nós vamos ver agora Zacarias exercendo a sua função profética, como um profeta na vida do seu filho João Batista. E é interessante que a palavra profecia no Novo Testamento significa instrução, significa ensino. O profeta, ele agora é um representante de Deus, trazendo a palavra de Deus a favor de um povo. Se o sacerdote, ele intercede por esse povo diante de Deus, o profeta, ele tem a responsabilidade de trazer a palavra de Deus para o povo a quem o Senhor escolheu. E nós encontramos isto na vida de Zacarias. Veja que o texto nos diz no versículo 67 do capítulo 1 de Lucas, que Zacarias, seu pai, veja que a referência que Lucas, inspirado pelo Espírito, faz a respeito de Zacarias, não é como um sacerdote agora, mas é como o pai de João Batista. Zacarias, o seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo. Ele diz algumas coisas a respeito de João Batista, mas eu quero me ater com você, por conta do tempo, a respeito do versículo de número 76, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: Zacarias profetizando na vida de João Batista: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Queridos, essa é a nossa função como pais, como homens dentro da nossa casa. Instruirmos, ensinarmos, mostrarmos o caminho de Deus para os nossos filhos, profetizarmos na vida deles. E veja que a preocupação de Zacarias é profetizar em relação ao propósito, ao destino da vida de João Batista. Não é errado eu e você estarmos nos preocupando com aspectos da vida dos nossos filhos relacionados às coisas deste mundo, no que diz respeito, por exemplo, às suas profissões, né? Se vão ser bem-sucedidos nesta vida. Mas eu quero dizer a você que isso não é o fundamento, esse não pode ser o fundamento da vida dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam entender que eles foram criados com um propósito, e esse propósito eles vão receber da parte de Deus através de mim e de você, pai, especialmente. E foi exatamente isso que Zacarias fez. Ele profetiza na vida de João Batista. É necessário que os nossos filhos ouçam da nossa boca o propósito que Deus tem na vida deles, pela convicção que Deus colocou no nosso coração.
A mim e a você cabe a instrução e o ensino dentro das nossas casas. Mas nós encontramos também na pessoa de Cristo e aqui na vida de Zacarias uma terceira virtude ou um terceiro ofício que ele cumpre de uma maneira excelente. E está aqui nos versículos de número 15, 16 e 17. E esta virtude ou este ofício é a virtude e o ofício do governo, do pastoreio, daquele que está como um modelo para a vida do seu filho. Veja que a instrução que o anjo trouxe a Zacarias é que este menino, ele teria um propósito específico em restaurar um povo diante de Deus, restaurar uma nação para o Senhor, preparar um caminho para que Jesus viesse, para que o Messias viesse. Ele veio preceder o caminho do Messias. E a palavra é muito clara dizendo, ele não vai beber bebida forte. Ele não vai beber coisas misturadas. Quando nós entendemos isso a nível espiritual, o anjo não está falando simplesmente de uma bebida alcoólica. O anjo não está falando simplesmente de uma bebida que era ingerida naquele tempo. Mas quando nós olhamos no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver que há uma relação, uma correlação que Paulo faz entre a embriaguez natural com a embriaguez do mundo. Ele diz, portanto, não vos embriagueis com este mundo. Ou seja, não vos contamineis com as coisas deste mundo, que o seu coração não esteja dividido entre o propósito de Deus, entre a vontade de Deus e os desejos carnais, entre a sua inclinação natural e aquilo que o mundo te oferece, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então a instrução aqui do anjo para Zacarias é que ele pastoreasse a vida do seu filho. E quando nós encontramos a vida de João Batista, nós vamos ver João Batista tendo ciência clara de quem ele era e qual era o propósito de Deus na sua vida. Por exemplo, quando João Batista está batizando muitas pessoas e pregando o batismo de arrependimento, num determinado momento Jesus chega e é batizado por ele, e a partir de então as pessoas começam a seguir a Jesus, porque é justamente para isso que João veio, para encaminhar as pessoas a Cristo. Ele diz, eu não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o Messias. E quando disseram para ele, João, os teus discípulos estão seguindo a Jesus, ele diz, olha, o homem só pode receber aquilo que do alto lhe for dado. Eu sempre disse para vocês, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Eu me alegro pelo fato do noivo estar vindo. Ele está fazendo uma referência do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Jesus, o noivo, e a igreja, a sua noiva. Ele diz, olha, o noivo, o amigo do noivo se alegra por ver o noivo diante da sua igreja. E ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi pastoreado por Zacarias. E essa é uma responsabilidade que eu e você, pai, temos diante de Deus, de conduzirmos os nossos filhos no caminho que o Senhor tem preparado para eles. Que nessa manhã, que nesse dia, você possa receber essa palavra, que a palavra do Senhor possa vir de encontro ao meu e ao seu coração, suprindo cada uma das nossas necessidades e nos capacitando para que eu e você possamos exercer esses nossos 3 ofícios, essas 3 virtudes possam ser expressadas na nossa vida, sermos intercessores, sermos sacerdotes realmente na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa, dentro da nossa casa, sermos profetas, sermos aqueles que têm uma palavra de Deus para trazer para dentro da nossa casa e também para aqueles que para aqueles que estão ao nosso redor, e também sermos pessoas dispostas a pastorear a nossa casa em primeiro lugar e todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós. E olha que coisa fantástica eu quero deixar para você. Essa família foi criada com um propósito, assim como a sua também. O nome Isabel tem 2 significados. O primeiro deles é promessa de Deus e o segundo, consagrada.
O nome Isabel significa tanto promessa de Deus como consagrada. O nome Zacarias significa lembrado de Deus. E o nome João significa presente de Deus. Quando nós unimos o significado desta família, desses nomes, nós temos uma declaração de Deus em relação à família de Zacarias e a minha e a sua família também. Uma promessa de Deus que não pode falhar. É vivida por um povo consagrado. E por isso Deus se lembra daquilo que Ele prometeu. E Ele há de nos presentear. Na verdade, o grande presente que o Senhor nos deu foi o próprio Jesus. Ele já nos presenteou. Ele já te presenteou com a figura, com a pessoa do seu Filho, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós te damos graças nesse dia muito especial, um dia onde nós comemoramos o Dia dos Pais. E nós temos no Senhor o verdadeiro Pai, o grande Pai, o nosso bom Pai, o nosso Pai amoroso, o nosso Pai que nos gerou, fundamentado em amor, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é amor. E nós te glorificamos por isso, porque nós somos frutos desse Teu amor para conosco. E hoje somos fruto do Teu cuidado para conosco. E a maior prova do Teu amor para conosco foi Jesus ter sido enviado a nós. Vivendo essa vida aqui que vivemos, Senhor, de uma maneira toda especial e expressando essas virtudes de sacerdócio, de ensino, de instrução e também de governo, para que hoje nós tivéssemos um norte, nós tivéssemos um referencial e pudéssemos nos alinhar à imagem de Jesus. E esse é o desejo do nosso coração. Nós, como pais, nos capacita, Senhor, a exercermos as nossas funções dentro das nossas casas. Mesmo que tenhamos falhado até aqui, mesmo que ainda venhamos a falhar, como falharemos, mas que a Tua graça jamais nos falte, que jamais nos falte arrependimento, quebrantamento e uma disposição para um novo recomeço. Talvez seja essa a realidade de algumas pessoas, de alguns homens que estão nos ouvindo nessa manhã. A necessidade de um recomeço. Famílias talvez, Senhor, que precisam, que necessitam de uma intervenção Tua. Pais que estão pensando em deixar as suas casas, deixar os seus lares. Senhor, que o Senhor visite esses homens e tudo aquilo que foi construído na sua mente possa ser desfeito pelo Teu poder, que haja uma iluminação do Teu Espírito e que haja uma reconsideração em tudo aquilo que talvez já esteja definido na sua mente, porque o Senhor tem um propósito na vida deste homem, na vida desta família. Em nome de Cristo, que lares sejam restaurados para a glória do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.